burocracia para conseguir encontrar o companheiro e a companheira desejada, não é verdade? Claro, Ana. E a gente não pode esquecer o troca-troca. O que é o troca-troca? Você possui um determinado objeto, em vez de jogar fora o desperdício, não faça isso, não. Você tipifica esse objeto, escreve aqui para a sua TV Rio, Rua Miguel de Frias, número 57, e diz também por que objeto você pretende trocar. É isso aí. Mas, Ana, vamos então imediatamente agora apresentar os melhores momentos do seu Rio Urgente neste sábado. É isso aí, não é não? Claro. Então está. Bem, dentro de alguns instantes, então, com vocês os melhores momentos do seu Rio Urgente. Hoje, Rio Urgente especial. Rio Urgente por gente do Rio. Nós agora queremos chamar a atenção do nosso público telespectador, principalmente daquele que gosta de tomar o seu cafezinho de cada dia. O cafezinho nosso de cada dia. No meu caso particular, se eu acordar, não tomar minha dose de café, parece que eu ainda estou dormindo. Qual brasileiro que não gosta daquele café ao lado de um amigo, bater aquele papinho, tomar o famoso cafezinho carioca? Nós vamos tratar desse assunto, sabe por quê? Porque o café nosso de cada dia está sendo falsificado. Pensam que é mentira? Não é não. Olha, o café que nós estamos tomando, 95% é milho, 5% é pó de café real. Nós vamos tratar desse assunto. Temos dois convidados ilustres, capacitados a discutir esse assunto, mas antes, a Edna Cristina tem um recadinho para nós. Vamos ver? A Associação dos Servidores Civis do Brasil realiza todos os sábados o melhor baile show da Zona Sul. São 2 salões em ritmos super atraentes para você dançar: rock, lambada, forró e discoteca. O seu sábado na associação é a maior badalação. O endereço fica na rua Lauro Miller, número 1, ao lado do Canecão. A apresentação é com Valdemir Ribeiro. Você não pode perder. Fiquem agora com Grande Bagueira. Obrigado, Edna, pelo grande, né? Obrigado, você merece. Mas olha aqui, a senhora que está aí tomando seu cafezinho, atenção, hein? Antes de começar a ingerir o café, vê se vale a pena. Estamos recebendo aqui ao lado esquerdo Davi Naum Filho. Ele é coordenador geral do programa Selo de Garantia da ABIC. A ABIC quer dizer Associação Brasileira da Indústria do Café. E o presidente da ABIC também está participando da nossa entrevista, que é Evaldo Valchelke, que é o presidente da associação, e para quem eu já endereço a primeira pergunta. E aí, seu Evaldo, quer dizer que nós estamos tomando milho pensando que é café? Pode milho? Pode ser verdade isso? Olha, Bagueira, é uma satisfação estar aqui no seu programa e cumprimentá-lo nessa oportunidade. Por isso que existe o selo de pureza BIC. Nós constatamos, através de uma pesquisa do consumidor que nós fizemos no Brasil inteiro, que o consumidor brasileiro achava que 67% do café era misturado. E realmente existem casos de fraude, eu não vou aqui negar que não existam. Mas a Associação Brasileira, então, sentiu que seria importante nós darmos credibilidade ao produto. E lançamos esse programa há um ano, que é o do selo de pureza BIC, através do qual nós, por empresas de auditoria, nós compramos nos estabelecimentos comerciais os produtos que estão sendo oferecidos à venda, analisamos, e aqueles que têm o grau de pureza atestado recebem o selo de pureza BIC. Esse selo vem impresso no próprio invólucro do café, né? Perfeitamente. Perfeito. Eu vou conversar com o Davi. O Davi é o coordenador do programa. Que é o coordenador do programa do selo de garantia da pureza do café. Mas olha, a notícia que eu tenho a respeito desse 50% de milho que está sendo falsificado e colocam apenas 5% do café realmente, além de milho, parece que colocam também cevada, uns falsificadores colocam caramelo e tem uns que colocam até terra misturada ao café. Como é que pode isso? Só agora que vocês despertaram para esse problema? Não, nós tínhamos um certo conhecimento a respeito de toda essa problemática e a fiscalização de tudo isso cabia ao extinto IBC, Instituto Brasileiro do Café. Extinto? Extinto. E como ele já estava quase que em extinção anteriormente e a fiscalização não era atuante, então nós da Associação Brasileira da Indústria de Café
resolvemos instituir esse programa para nós nos autofiscalizarmos em todo o mercado. Quer dizer, nós coletamos café no Brasil inteiro, de todas as marcas, em todas as cidades e em todos os estados do Brasil. E fazemos uma análise que é codificada, mandada a São Paulo no Instituto Adolfo Lutz, e essa análise é isenta de qualquer tipo de manipulação. E constatamos algo que nós já pressentíamos, que é milho, cevada, caramelo, inclusive terra, cascas e paus dentro do café. Mas isso... Quer dizer que isso não é invenção aqui do apresentador do programa, não é verdade mesmo, né? Nós, inclusive, publicamos. Nós tornamos públicas essa lista dessas marcas que estão fraudando o consumidor. Vocês, Davi, eu sou muito realista nas coisas que eu faço. Tem algum inconveniente você fornecer ao público telespectador do Rio Urgente as marcas que fraudam o café? Olha, não teria se eu a tivesse aqui comigo. Ela já foi publicada no jornal, eu posso enviar aqui a você. Você pode enviar? Posso enviar aqui, porque inclusive ela está classificada por estados. Cada estado do Brasil tem as suas marcas comercializadas lá que estão fraudando o produto. Estão fraudando. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, você lembra de alguma, por exemplo? Olha, assim de cabeça... Mas você assume um compromisso público? Assumo o compromisso público de mandar enviar aqui amanhã a listagem a você para que você possa tornar público. Antes de 1 hora da Prometo. tarde. Então eu quero fazer um convite ao público telespectador, principalmente aqueles que, como eu, gostam de tomar aquele cafezinho bem forte, bem gostoso. Tá certo? Amanhã, no espaço do programa Rio Urgente, chama Defesa do Consumidor, nós vamos ler a relação das marcas de café que estão sendo vendidas ao público do Rio de Janeiro, que são fraudadas. Que em vez de estar tomando aqui no Rio pó de café, está tomando pó de milho, terra, pó de caramelo e cevada, etc, etc. Mas eu quero saber com o Evaldo, que é o presidente da BIC, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Café, quer dizer, uma figura importantíssima, talvez o maior nome do café depois do ex-presidente do extinto IBC, Instituto Brasileiro. É o homem que mais entende café. Como é que o consumidor faz, por exemplo, Evaldo, para saber que está comprando um bom café? Por exemplo, você chegar na padaria, existe lá aquela máquina de moer o café na hora e a gente compra aquele café, inclusive, com o saquinho da padaria. Ali não tem o selo. Como é que a gente faz? Não, na verdade, nesse caso do moído na hora, o próprio cliente está observando, o café está sendo moído e está vendo. Mas o que nós podemos garantir no pacote inviolável, que são aqueles pacotes que já vêm selados da própria indústria, e que ostentam, na verdade, o selo de pureza. O que eu quero alertar é que, na verdade, o caso de fraude, ela não é preponderante. A fraude, ela não é preponderante. Nós temos hoje autorizados ao uso do selo praticamente 80% do café consumido no país. 80% isso é em torno de quase 5 milhões de sacas ano. O Evaldo, é verdade o que dizem, que o café que o brasileiro consome, nós somos talvez aí o segundo maior produtor de café do mundo, o Brasil, o café que nós tomamos não é tão bom quanto aquele que é exportado? Não, o café é produto do cafeeiro. Então, tanto o café que é consumido internamente como o café que vai para fora é produto do mesmo cafeeiro. E, na verdade, o importante é a bebida. O grau de pureza é agora atestado pela própria BIC. E na exportação, evidentemente, o produto de exportação, ele sempre é um produto mais elaborado, inclusive até a nível de material de embalagem. Mas, no nosso caso, o produto servido no país é de ótima qualidade e a BIC já está, inclusive, num passo já seguinte do programa do selo de pureza, numa campanha que nós pretendemos fazer, orientando ao consumidor com relação à qualidade, que é justamente relacionado ao sabor e paladar do café. Perfeito. Eu estou falando isso, Davi, sabe por quê? Porque de vez em quando tem uma propaganda no jornal, no rádio, na televisão, assim, café tipo exportação, quer dizer, tipo exportação. É sinal de que o café exportado é melhor do que esse consumido internamente. Eu acho que isso é mais o marketing da indústria que está produzindo o produto. O produto que se toma aqui dentro é o mesmo produto que se toma lá fora. Agora, infelizmente, o consumidor ainda não está atento para buscar a qualidade do produto que ele pode encontrar no mercado. Porque cada marca de café tem a sua qualidade. Cada marca de café tem a sua qualidade e, portanto, inclusive o seu preço. Mas o preço é o mesmo? Não.
inclusive o seu preço. Houve uma distorção no preço por um tabelamento dos últimos 40 anos do café. Então isso distorceu a comercialização do café. Quer dizer, quanto mais caro, melhor. Não, porque pode estar sendo enganado no preço também. No preço. Eu acho que o problema da qualidade é um problema subjetivo, é de paladar do indivíduo. Quer dizer, ele deve procurar aquele café que lhe agrade ao paladar. Uma vez que ele encontrou, ele vai encontrar aquele café com aquele preço determinado. Necessariamente o mais caro não é o melhor e também o mais barato não é o pior. Mas... Tudo bem. Ô, Davi, como reconhecer o bom café assim de olho fechado? Eu saber que estou adquirindo um bom café, talvez assim pelo olfato, pelo paladar. E vamos ensinar para o telespectador como preparar um bom café com as duas autoridades máximas a respeito de café de boa qualidade. Olha, eu não sabia que o assunto café impressionava tanto o nosso público telespectador, que está todo mundo ligando para cá, querendo saber o melhor café, qual a melhor marca. A melhor marca, nós não podemos fazer sem antes consultar o nosso departamento comercial, logicamente, que a gente também não vai fazer agora. Eu cocei tanto aqui o Davi, que é o coordenador da campanha do programa Selo de Pureza, da BIC, que o Davi, em vez de me mandar a listagem amanhã, conforme eu prometi ao público telespectador, me entregou agora. E graças a Deus, no Rio de Janeiro, só existe um café que não recebe o selo de pureza, quer dizer, não é recomendável. Ele tem uma adição de um outro produto, tá certo? Pó de cacau, não sei o quê. Casca de pau, pode falar casca de pau. Casca de pau, eu vou dar o nome desse, eu vou dar o nome porque eu tenho que dar. O que não presta, eu tenho que dar. É o café Marquês. Marquês. Eu não vou aqui dizer... Eu não recomendo a ninguém, e essa recomendação está partindo justamente do presidente da associação e do coordenador do programa, o café Marquês. Agora, em compensação, eu vou pedir, olha aqui a produção para mostrar, olha a listagem em outros estados de quantas marcas de café não recebem um selo de garantia. E parece que o estado recordista é justamente um estado produtor de café, que é Santa Catarina, não é isso, Davi? Ele não produz café, mas é os estados mais graves em termos de mistura com milho. É Santa Catarina e Pará. São os estados em que se encontra a maior dosagem, que 95% de milho, 80% de milho, 60% de milho, são quantidades realmente muito grandes de adulteração no café. Quer dizer que o pessoal está pensando aí que o pessoal é pinto, galo, galinha, quer dizer, tomando milho, pensando que é café. Não é assim? Mas que coisa, como é que pode fazer isso? Escuta, a polícia não... O doutor Romeu Tuma não vai em cima dessa gente, não? Existe um caso, eu acho que em Santa Catarina, que ele vai processar a BIC porque a Associação de Milho deve estar pressionando o industrial que está pondo café no milho. Talvez seja por isso que o Brasil deixou de ser o primeiro produtor de café do mundo, né? Passou para segundo lugar, né? Não, ele ainda é o primeiro. Continuamos sendo o primeiro. Ele vai continuar ainda por muito Exportador tempo. também, somos o exportador também vai continuar sendo por muito tempo. Por muito tempo. Bem, então quem é que vai explicar a dona de casa, porque a grande audiência do programa Urgente é com a dona de casa, com a aposentada, principalmente agora. Eu, por exemplo, tenho uma mania comigo, Evaldo. Eu gosto de café muito forte, eu que faço meu café de manhã cedo, eu faço um café muito forte e não adiciono nada. Nem açúcar, nem aquele pessoal que é diabético. Eu não sou diabético, graças a Deus. Adoçante, artificial, nada. Eu tomo café na raça. E só tomo café até as 18 horas. Porque se eu passar a tomar um café, eu perco o sono. Como é que se faz um bom café? Bom, Bagueira, na verdade o café tem sua arte também de elaboração. E a pessoa também tem que ter uma certa predisposição para isso. Como em qualquer tipo de atividade, até para cozinhar ou qualquer coisa assim. Agora, o Davi, ele Davi, tem... vamos lá, Davi, um bom café. O Davi, ele tem até uma receitinha aí, que a BIC está... Eu vou mostrar aqui, olha. Está distribuindo. E o Davi poderia dar uma... Vai falando, eu vou ilustrando. Nós demos, principalmente, da maneira de fazer café, nós podemos fazer ele da maneira tradicional, que é com o coador de pano, podemos fazer com o coador de papel, podemos fazer ele de outras formas com a cafeteira elétrica. Tem várias maneiras, mas tem alguns cuidados que nós estamos dando a dica para que o café se conserve com aquela qualidade que ele possui. Primeiro, nós devemos tomar cuidado que a água às vezes está muito clorada. Então, nós devemos filtrar a água para tirar o excesso de cloro da água. Isso eu faço. Isso é fundamental. Segundo, não deixar o café guardado perto de detergente, sabão, cebola,
qualquer produto que solte qualquer outro aroma, porque ele passa para o pó de café antes de ser feito. Então manter assim, invólucro Bem uma lá- lata bem fechadinha. Bem isolada. fechada e isolada de qualquer outro produto que possa passar para Nunca ele. tirado, por exemplo, do invólucro, do papel, daquele papel plástico. Não, Deve guardar sempre ali. ou deixar dentro de alguma caixa, ou deixar ele assim, mas não próximo de produtos que emanem qualquer outro aroma. Aroma, Tá? perfeito. Um cuidado também de não lavar o coador com detergente, porque senão fica esse gosto depois no coador e no café. Nós também devemos ter um mau cuidado de não deixar a água ferver muito tempo antes de acionar o pó, de adicionar o pó. Quando a água estiver em início de ebulição, a 96 graus é a temperatura correta, adicionar o pó, porque senão a água também queima, ela perde o oxigênio e o café também se deteriora na sua qualidade. Então são cuidados, nós não devemos colocar depois do café pronto, não podemos colocar ele diretamente no fogo, porque isso também vai deteriorar a qualidade do produto. Então esses cuidados Café requentado, nem pensar. Requentado quase que deixa de ser café. É um café requentado, não é mais café. Então, são certos cuidados que toda dona de casa deve tomar para preservar a qualidade. Porque às vezes ela compra um café de boa qualidade, paga por esse café, e na hora de fazer, ou na hora de cuidar desse café, ela acaba estragando aquela qualidade. E o bom café é aquele do coador de pano, do velho O coador. tradicional, com velho coador de pano, com uma colher de pau para melhor- poder... com a Uma colher colher de pau para poder mexer o café. É melhor do que o da máquina. Melhor o da máquina, Ô, melhor de tudo. Evaldo, eu, por exemplo, eu não gosto, eu não sei se o pessoal de casa gosta. Eu não gosto de café solúvel. Por que o café solúvel não consegue nunca ter a mesma qualidade, o mesmo gosto do pó de café mesmo, daquele que a gente, inclusive, vai na padaria e vê moer na hora, que sai assim quentinho, cheirosinho. A pessoa às vezes sai da padaria com aquele cheirinho bom, com aquele pãozinho fresquinho, aquela manteiguinha. Por que o solúvel não é tão bom? Bom, o aspecto quanto ao café solúvel, na verdade, é um processo de fabricação no café solúvel. O café solúvel é um processo de extração, enquanto que o café torrado e moído é apenas de transformação. Então, no processo de solúvel já entram outros componentes com referência à desidratação do produto e a extração do produto de uma maneira geral. Entra muita química no café solúvel? Não é que entre química. Por que ele se desfaz assim? Qual é a composição? Alguma coisa tem que ser feita ali. Porque, com todo respeito, o café solúvel parece até um sonrisal. É um processo de extração, não é? Ele passa por uma transformação, depois ele é desidratado. E essa desidratação pode ser feita através de liofilização ou através de spray. São processos diferentes. O liofilizado normalmente é até um pouco melhor, mas na maioria o solúvel, o processo é de spray. Então ele tem realmente esse gosto característico. Aliás, não é só no café, o próprio mate solúvel também. Não é mesmo, não é mesmo. Ele já tem O café, por exemplo, que é servido em avião, Deus que me perdoe, aquele café mas isso solúvel é uma também- tristeza, em copo de plástico e morno, quer dizer, ninguém aguenta em avião. Exato. É triste, né? É duro. É duro, você tomar um café. Bom, eu já não Eu, tomo. por exemplo, já chego para o moço, olha, passa pro cara de trás que eu não aguento. Eu também não tomo. Deus me livre. Agora, Davi, eu queria saber outra coisa. Tem algumas casas especializadas em vender café no centro da cidade que elas estão vendendo um grão de café sem ser torrado. Tá certo? A pessoa pega um café sem ser torrado, eu não sei, tá lá o café assim, até meio claro. A pessoa pode levar aquilo para casa e tentar torrar o café em casa e depois moer? Olha, eu não sei exatamente, porque eu sou de São Paulo e o Evaldo é de Aqui Curitiba. no centro do Rio tem. Então aqui no centro do Rio eu não sei exatamente o que é que tem, mas os pontos de torra de café variam muito, quer dizer, isso também é muito importante. Quando ele passa muito do ponto de torra, ele descaracteriza a qualidade. Então, o ponto de torra também é muito importante para preservar a qualidade. Agora, eu não sei... Como é que se torra o café? É verdade que vocês abrem assim os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores, esses que realmente têm assim uma plantação imensa. Como é que é feita essa torra de café? É verdade que se abre um buraco assim no meio da fazenda e lá se coloca o grão? Como é que é feita essa torragem do café? Não. A torra de café são feitas nas indústrias. Como é que é? Em máquina especial? Em máquina especial. O Davi, eu gostaria só de Pois não. interferir. É o seguinte, eu não sei aqui no Rio, mas no interior é muito comum adquirir-se o café nos estabelecimentos comerciais, como nos armazéns, como a gente compra feijão, arroz, café verde, café cru, É esse que eu e estou torrar falando. em casa. É esse Agora, que eu tô existe um tipo de torrador, é um torradorzinho de bola, que a gente pode torrar em casa. É esse E aí. existe indústria no interior, principalmente, nas fazendas eles usam isso.
que a dona de casa torra em casa. Entende? Então é um torrador pequeno, ele é giratório, à mão, e onde você coloca aquilo em cima do fogo, ou no próprio fogão, e vai girando aquilo até chegar num ponto de torra ideal que a pessoa encontra, né? Agora, nós já finalizando a entrevista, eu quero saber de você, uma curiosidade, somos nós brasileiros os maiores consumidores de café do mundo ou já perdemos isso? Não, nós somos consumidores, nós somos o segundo país do mundo. O primeiro é os Estados Unidos e o segundo é o Brasil. Quer dizer que em consumo. O americano lá, consome mais que a gente? Ele tem maior poder aquisitivo e eles consomem mais café. Mas somos o segundo. Somos o primeiro produtor, o primeiro exportador e o segundo consumidor país do mundo. Mesmo toda hora o Conselho de Medicina dizendo, não tome café, altera o seu sistema nervoso, dá úlcera, isso é tudo brincadeira ou é verdade mesmo? Nós tivemos inclusive uma palestra de um médico, de um pesquisador, que nos fez uma palestra, inclusive ele está prestando isso uma tese na Inglaterra a respeito disso. O café está intimamente ligado ao fumo e ao álcool, como quase que uma contrapartida pelo desgaste orgânico de quem fuma e de quem bebe. Isso olha, juro que eu não estou entendendo. Isso está intimamente ligado. Você queria explicar melhor, que eu não estou entendendo. É uma coisa meio longa. Sim, mas o organismo, quando a pessoa fuma ou quando a pessoa bebe, ele cria em si algumas necessidades de reação orgânica, ele prejudica o organismo. E o café recompõe essas forças ao organismo. Então ele chega a ser quase um tratamento antitóxico. Perfeito. Certo? Davi, ele é positivo. Eu quero convidar você para tomar um cafezinho comigo durante o intervalo. Você também, meu querido presidente. Obrigado. O Evaldo, também para nós tomarmos juntos, né, com os apresentadores do programa, um cafezinho amigo ali no cantinho do nosso estúdio, com muito prazer. E convidar também um público telespectador para tomar um cafezinho em casa, porque no Rio de Janeiro nós estamos tranquilos. No seu Rio, gente, fugindo do Rio. Nós sabemos que há algum tempo atrás, né, os diabéticos não podiam desfrutar de sorvetes, né, bolos, guloseimas. E parece que essa onda diet veio para poder colaborar, né, com os diabéticos. E para conversar conosco, né, hoje nós temos a presença de duas doutoras, né, doutora Lilian Alevato, que é médica clínica cardiologista, e a doutora Selma Almeida, endocrinologista infantil. Eu gostaria de perguntar à Lilian, os diabéticos, eles foram beneficiados mesmo com essa onda diet ou não? Olha, os alimentos diet trouxeram realmente uma vantagem muito grande para os pacientes diabéticos, já que antes eram proibidos de comer doces, sorvetes, balas, pudins, e hoje em dia eles podem já desfrutar, né, dos iogurtes diet, dos refrigerantes, e realmente foi um avanço muito grande, né? O que a gente tem que alertar, principalmente aos pacientes que fazem regime, que são os diabéticos gordinhos, né, é que eles não podem comer quilos e quilos de coisas dietéticas, né, que realmente aí eles vão engordar, né, mas realmente deu uma boa chance de eles poderem consumir aquilo que anteriormente era praticamente proibido, trancado com cadeado e tudo, né. Realmente é uma ajuda muito grande, mas eu gostaria de perguntar, Selma, se a pessoa quando começa a utilizar o adoçante, se isso em demasia, por exemplo, se isso faz mal à saúde. Não. O que acontece é o seguinte, Mais o que próximo, se sabe hoje em dia é que o uso do adoçante na dose recomendada habitualmente são gotinhas ou então alguns envelopinhos, se for o caso do adoçante em pó, usado na quantidade indicada pelo médico, realmente não tem praticamente nenhuma contraindicação. No caso da criança, já que eu sou endocrinologista infantil e dando uma continuidade à resposta à pergunta anterior, o uso do adoçante, o advento, né, dos produtos dietéticos no caso, foi uma coisa muito boa para a criançada de uma maneira geral. Porque você imagina, há 5 anos atrás, mais ou menos, né, a tristeza que era, a tristeza realmente, a gente usa esse termo, da criança que não pode comer o iogurte da televisão, que não pode tomar o picolé que é anunciado na televisão, né? Então, com o advento desses produtos dietéticos, que tem que ser também
observados, você tem que saber se aquilo é realmente dietético, né? Não podemos confundir uma coisa com outra, usar o falso dietético. Existe produto que é dito como dietético e não é dietético. Existem produtos que são vendidos em lojas de produtos naturais e que são tidos como dietéticos e que não é verdade. Então, para a criançada... Eu até gostaria de perguntar a você, por exemplo, de todos esses produtos que são lançados no mercado, se a pessoa que é diabética, se ela pode utilizar todos eles ou não, e que tipo, que a gente vê gelatina dietética, né? Chocolate, iogurte, ou seja, uma série de produtos. A pessoa que é diabética, ela pode utilizar qualquer desse tipo de produtos que são lançados no mercado ou não? O único alimento que o diabético pode usar indiscriminadamente é a gelatina dietética, tá? Realmente não causa nenhum malefício para esse tipo de doença. Agora, todos os outros produtos dietéticos, sem exceção, têm algum valor calórico. Então, eles não são liberados indiscriminadamente para os pacientes diabéticos. E eu torno a repetir, os produtos vendidos em lojas de produtos naturais, não obrigatoriamente são produtos dietéticos. Por exemplo, bala de alga não é um produto dietético. É um produto natural e que pode ou não ter açúcar dentro da sua composição. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que às vezes os pacientes pegam e falam, vou comer uma bananinha passa porque pode. Não é natural, mas ela tem açúcar, ela vai engordar, ela vai fazer mal, né? E não pode. E outra coisa, o paciente diabético que sai do consultório com uma indicação de dieta de tantas calorias, né? Em média 2.200, 2.500, até 1.800. Então ele tem que ver que o produto dietético, ele também tem calorias. É lógico que uma quantidade menor, né? E ele tem que observar o número de calorias que ele está realmente ingerindo, né? É verdade, por exemplo, que o açúcar refinado, ele é mais prejudicial em relação ao mascavo ou açúcar cristal, por exemplo? Olha, o açúcar refinado, ele é mais prejudicial à saúde, mas ele não deixa de ser açúcar como os outros, o mascavo, o açúcar cristal, que também faz mal à saúde. O mascavo é dito, é o açúcar natural que a gente pode comprar em loja de produto natural e não faz mal, vamos utilizá-lo. Não é bem assim. O açúcar, de uma maneira geral, ele sempre foi tido como o vilão da história, né? Anos e anos se passou com o açúcar sendo o vilão. O açúcar faz mal, o açúcar aumenta colesterol, não. Tudo em excesso realmente faz mal. Tanto gorduras como até proteínas, né? Dietas extremamente hiperproteicas fazem mal à pessoa. Você tem que ter... E as frutas, por exemplo, elas têm uma quantidade de açúcar, não é? Agora, isso aí pode ser equilibrado numa dieta para um diabético, por exemplo? Pode ser equilibrado. O tipo de açúcar da fruta é um açúcar diferente do açúcar do açucareiro da casa da gente. Ele é absorvido de uma maneira mais lenta, então ele não altera tanto a sua taxa de açúcar, né, de uma maneira tão rápida quanto altera o açúcar do açucareiro. Mas também tem uma quantidade que tem que ser prescrita pelo médico. As frutas não são liberadas indiscriminadamente para os pacientes diabéticos. A diabetes, por exemplo, ela é hereditária ou não? Ela é hereditária, né? O que a gente ouve muito em consultório, no ambulatório, é aquela eterna pergunta da mãe, mas o meu filho nasceu diabético, por que ele agora, aos 3 anos de idade, apareceu diabetes? O diabetes não aparece, né? A pessoa nasce com aquela propensão que é determinada geneticamente numa determinada época da vida por um fator estressante, que pode ser uma doença ou até mesmo um estresse emocional, o diabetes vai se desencadear. Mas a pessoa nasce com aquela carga genética que vai, mais cedo ou mais tarde, aparecer, vamos dizer assim. E eu gostaria de saber também da Lília, por exemplo, que trabalha com essa parte, cardiologista, se de repente a pessoa que tem uma determinada dieta, se ela, ingerindo muito açúcar, se isso prejudica de alguma forma o coração, porque eu desconheço essa parte e eu acredito que os telespectadores também gostariam de saber sobre isso. Vamos esclarecer como é que isso acontece, né?
O paciente que chega geralmente no consultório, ele desconhece, sabe por que ele tem pressão alta, ele acha que ele não pode ser diabético, ele já tem muita doença, né, porque está acontecendo. Mas uma coisa que determina até o diabetes, a gente encontra em livros isso relatado,